Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo da Go Por Aí, continuando a história de como que surgiu a Go Por Aí pra vocês. No último vídeo eu parei bem no ponto onde eu tinha marcado na folhinha que eu ia pedir demissão no dia 1º de março de 2016. Isso era comecinho de maio de 2015 e aí começou toda a minha saga do tipo, e agora? Pra onde que eu vou querer ir? Então é aquela sensação de tipo, posso desbravar o mundo. Eu queria viajar um ano, era o que eu tinha me planejado financeiramente. E aí eu comecei a fazer coisas que eu gostava, de verdade. E eu falei, sempre quis fazer um curso de fotografia, eu tenho uma câmera legal que eu tinha comprado, fui fazer um curso de fotografia que era de natureza e viagem. Então o curso tinha várias experiências práticas, desde ir passar um dia no Parque do Ibirapuera tirando foto, a gente foi no Instituto Butantan, também tinha uma experiência de andar de balão, que era uma coisa que pra mim era muito forte, porque eu já contei pra vocês aqui do meu medo de altura. E aí a gente foi voar de balão em Piracicaba, fui muito bem recebida pelos pais de uma querida amiga minha, Denise, e foi super bonito ver o nascer do sol do balão. Piracicaba é uma cidade muito bonita, né? Tem um rio, tem muita coisa verde. E depois disso a gente também chegou a fazer umas trilhas. Eu fui pra Paranapiacaba, que também eu não conhecia, pra tirar foto. Eu também comecei a me aprofundar mais na minha prática de yoga e meditação. Eu fui vendo que isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer, apesar de não ter ainda tanto conhecimento. E aí uma grande amiga minha, mais um anjinho da minha vida, essa nem vou dizer quanto tempo eu conheço, porque é tanto tempo, a Josi me disse: nossa, tem uma amiga minha que tá fazendo o caminho de Santiago, é tão difícil, tô tão orgulhosa dela. E eu, ingenuamente, perguntei: o que é esse caminho de Santiago? Fica no Chile? E aí ela me contou que era na Espanha, que tinha filme, que tinha um livro do Paulo Coelho. E aí eu fui ver o The Way, que é um filme que normalmente quem vai fazer o Caminho de Santiago e que gosta do Caminho de Santiago assiste esse filme. E depois que eu vi esse filme, eu falei, é isso. Caraca, que negócio legal, né? Uma jornada de você caminhar, olhar pra dentro. E eu comecei a me aprofundar e a ler tudo sobre o Caminho de Santiago. Foi uma fase de tipo descobrir as coisas que eu queria fazer e foi assim que o caminho surgiu na minha vida. No segundo semestre de 2015 eu ainda tinha férias para tirar, minhas férias venciam em novembro, eu tinha tirado uma parte em abril e eu decidi que eu queria ir para Caraíva, que é um lugar no Nordeste que todo mundo já tinha me falado a respeito, eu gosto muito de praias roots e aí eu decidi ir mochileira de novo, fui para Porto Seguro de avião e fiquei em Arraial da Ajuda num hostel. Passei o dia em Trancoso e depois passei os dias em Caraíva. E essa viagem foi muito especial no pré-viagem. Nessa viagem eu conheci duas mulheres incríveis. Uma é a Luli, uma argentina querida, maravilhosa, que quando a gente se conheceu nesse ponto, ela tinha acabado de chegar na Bahia, ela tinha vindo de bicicleta de Buenos Aires até Florianópolis e viajado de carona, das mais diferentes formas até aquele momento na Bahia. E aí foi que eu comecei a entrar em contato com esse mundo de viajantes e mochileiros que viajam de formas diferentes. Foi nesse mesmo hostel que eu conheci a Anna Wolska, que é uma amiga também querida, 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 polonesa, que depois a gente se viajou juntas pela China, pela Índia. Naquele momento ela estava começando o sabático dela de um ano ao redor do mundo, e o primeiro país dela era o Brasil. Ela já era uma viajante, já tinha ido para a África, já tinha ido para um monte de lugares, mas não conhecia a América Latina. E ela que me ensinou sobre BlaBlaCar, Couchsurfing, todos esses apps e formas de viajantes se conectarem. Então ela também me abriu a mente muito forte. Foi nessa viagem, nesse hostel de Arraial da Ajuda, que tinha um grupo de cariocas no hostel e eles faziam cantoria de violão à noite e eles cantaram uma música do Paulinho Mosca, que chama A Seta e o Alvo. Lembra que eu falei que eu sou musical, né? Que eu curto trilhas sonoras. E essa música, quando eles começaram a tocar, eu fiquei hipnotizada pela letra. Eu falei, que música é essa? Quando eu vi a letra dessa música, parecia que era a nova Gold cantando pra velha Gold, sabe? Foi muito louco, assim. E essa música me acompanhou durante a viagem inteira. Eu vou deixar depois nos stories pra vocês conhecerem a música, pra quem não conhece. E aí, quando eu voltei dessa viagem, foi tipo, é isso, vou viajar ao mundo. Novembro, na Black Friday, eu comprei a minha passagem. Então, eu falei, é isso que eu vou fazer o Caminho de Santiago, então eu tenho que começar pela Europa. Eu já estava pesquisando seguro viagem, pesquisei passagens aéreas de volta ao mundo,
E eu decidi que pra mim, como eu não tinha roteiro e como eu não queria deixar as coisas engessadas, o melhor seria eu comprar um ticket de ida e deixar a vida me levar. Era o que eu queria fazer. E aí eu comprei uma passagem de ida, São Paulo-Frankfurt, por 25 mil milhas, na Black Friday de novembro de 2015. E eu lembro que eu comprei essa passagem, era quase meia-noite, porque eu já tinha visto o preço, já tava cotando, tinha visto que tava barato, e eu tava tipo, meu, será que é pra eu comprar mesmo? Será que vai? Será que não vai? Então eu acho tão engraçado quando as pessoas falam assim, em março de 2016, quando eu pedi demissão, as pessoas, nossa, mas aí você acordou e resolveu viajar o mundo. Não, então, foram já 2 vídeos contando a história, e esse é o terceiro, até eu chegar no momento de pedir demissão. A decisão já estava muito trabalhada, muito consolidada, eu já tinha me planejado, eu já tinha pensado, já tinha refletido. Não é o tipo de coisa que eu faria da noite pro dia. Tomar uma decisão de pedir demissão do emprego que eu ganhava bem, no momento que o Brasil estava super instável, os meus amigos assim, meu, você vai viajar o mundo? Você vai pedir demissão, tem um monte de amigo nosso sendo demitido. Meu, o dólar vai bater 5. E eu falei, meu, se o dólar bater 6, eu vou viajar 6 meses, não viajo um ano. Mas eu vou viajar. Então acho que esse momento que, tipo, comprei a passagem, já era, não tem mais volta, sabe? É isso, eu vou viajar. Aí a partir desse momento começou um processo de me organizar para viajar. Então, quais são as coisas que eu tenho que ter para fazer o Caminho de Santiago? Eu entrei em contato com a associação dos peregrinos do caminho, foi lá que eu conheci várias pessoas bacanas, tanto pessoas do caminho, né, que têm albergues, que vivem no caminho, quanto pessoas que iam fazer o caminho na mesma época que eu, que era mais ou menos abril, que eu estava me programando, e também qual era o caminho que eu queria fazer. E também surgiu o Caminho Aragonês dentro desse processo todo, mas eu vou fazer um vídeo só sobre preparativos do Caminho de Santiago e a minha história sobre ele. E aí eu também comecei a me programar questões financeiras, né, questões de saúde. Então, para que lugares que eu vou? Qual é o seguro de saúde que eu tenho que ter? Quais remédios que seriam importantes eu levar? Fiz check-up em todos os médicos que eu já tinha passado na minha vida. Então, pelos problemas de saúde que eu já tinha tido, então fiz um check-up geral, fiz um monte de exame. E aí eu lembro que dezembro foi um mês muito marcante, porque era o mês de final de ano, né? Pra mim era o encerramento de um ciclo ali. E aí teve a última festa do banco, tem uma foto super emblemática com os meus 2 chefes da época e uma parte da minha equipe que eu acho que eu tô com uma cara maravilhosa nessa foto, que é do tipo, meu, essa é a minha última festa? Pois eu posto essa foto aqui. E também foi uma ocasião que o diretor da área que eu trabalhava estava saindo do banco e 2 coisas foram interessantes. Ele fez uma plenária com todos os gestores da área e ele acabou fazendo um elogio pra mim, da minha função, do que eu tinha mudado e tudo mais. E eu lembro quando acabou essa reunião, várias pessoas iam falar, olha, o fulano te elogiou. E eu pensei, cara, eu esperei tanto por isso e agora? Agora eu tô indo embora, eu vou viajar o mundo. Tipo, como é louco, como a gente fica pegado a algumas coisas e de repente elas não fazem mais sentido, né? Quando você descobre o que é realmente importante pra você. Outra coisa que eu lembro da época, esse diretor ele ia se aposentar e de repente o banco ia colocar ele pra assumir uma operação num outro país. E ele tava radiante e eu pensei, cara, se eu tivesse a idade desse cara, com a grana que ele tem, com tudo que ele já trabalhou, agora eu ia estar radiante pra curtir a minha vida, né? Pra curtir o mundo, viajar, enfim. E ele estava radiante porque ele assumiu uma outra operação num país que ele nem falava a língua e eu pensei, realmente, isso aqui não é pra mim mesmo. Mês de janeiro eu fui fazer um intensivão de francês, então eu tinha aula de francês todo dia, e porque era uma coisa que eu também queria aprender um básico de francês, porque eu sabia que eu queria ir em países de língua francesa, e é uma língua que até hoje eu ainda não aprendi a falar fluentemente, mas ela tá no meu radar. Foi nessa época também que começou a surgir a ideia de ter uma página, de ter um Instagram, um Facebook, que eu pudesse contar da minha jornada, tanto para os meus amigos, para minha família e para as pessoas que quisessem viajar. Eu usei tanto a informação de mochileiros e viajantes, de blogs, sobre como viajar o mundo, o que é importante, o que é legal levar, para onde ir. E eu queria de alguma forma também contribuir para as pessoas que queriam fazer uma viagem, que queriam fazer um sabático, com a minha história. E aí eu sabia que eu queria ter uma página, mas aí eu não sabia o nome da página, né? E aí ficou nessa de página, Go Around, queria fazer uma brincadeira com o meu nome, né? Go, meu apelido, todo mundo chama de Go, como é que vai ser isso? E aí um amigo meu na época falou assim, Go por aí. Aí eu,
Gol por aí. Genial, é esse o nome, né? Gol por aí, tipo gol de ir, gold de gold, por aí. E aí ficou a Gol por aí. E mês de fevereiro eu acabei tirando férias, porque eu tava assim com o meu copinho um pouquinho cheio. Falei, ah, eu ainda tenho férias, tenho um mês inteiro de férias, eu vou tirar 10 dias depois do carnaval. Fui pra praia no carnaval e fui até Paraty depois do carnaval, porque era um lugar que eu queria conhecer. Eu falei, mal vergonha eu ir viajar ao mundo e não conhecer Paraty, que é um lugar que todos os gringos quando vêm pro Brasil visitam. E Paraty é uma graça a cidade. Foi nessa ocasião que eu conheci uma menina da Coreia do Sul, que depois eu encontrei com ela lá em Seul, na cidade dela. Mas isso fica para uma outra história. Na volta eu tinha vendido meu carro, dei meu carro para a pessoa que comprou meu carro e voltei pro trabalho para pedir demissão, né? E aí foi um dos momentos mais legais, né? Que é você sentar na frente do teu chefe e falar, oi, tô saindo. E ele falar, pô, tá saindo, e pra onde você vai? Eu, vou mochilar o mundo. Ai, gente, essa foi uma das melhores sensações da vida. É indescritível. Depois desse pedido, teve um processo de espera, deixa eu anunciar aqui quando é que eu vou falar pra todo mundo. E a gente combinou que eu ia ficar até o dia 15 de março. E aí no dia que anunciou na área que eu ia sair do banco, foi bem emocionante pra mim esse dia. Eu coloquei no ar o primeiro post da Gol por aí, no Facebook e no Instagram. Então foi assim que nasceu a Gol por aí. Naquele momento a intenção era contar da viagem, tirar fotos legais e bonitas, mostrar pra onde eu ia, contar histórias e tudo mais. Hoje a Gol por aí ela tem outro significado dentro de mim. Na verdade é o mesmo, mas mais profundo. Depois de tudo que eu passei nesses últimos 2 anos, né? Lembra que eu falei que era um ano, virou 2. Eu quero contar pra vocês no próximo vídeo o que é a Gol por aí no meu coração, qual a minha intenção com a Gol por aí hoje, né? E continuar esse projeto. E eu queria agradecer todas as pessoas que estiveram ao redor de mim nesses 3 anos, de 2013 a 2016, que me acompanharam, que viram eu chorar várias vezes, tô ficando emocionada, que viram eu sorrir várias vezes, que me deram força pra fazer o que eu falei que ia fazer, mesmo o cenário econômico, o mundo dizendo que era um absurdo. Eu abandonar um emprego de 14 anos de carteira assinada, estável, ganhando super bem. Como assim você vai largar isso pra viajar o mundo? E... ai, gente, me emocionei. Respirei. Não teve um só dia da minha vida, depois desse dia que eu pedi demissão, que eu me arrependi do que eu fiz. Eu lembro que quando eu voltei, eu vou contar pra vocês aqui também da volta, que foi muito difícil, que alguns amigos meus me perguntaram, Gô, você se arrependeu de ter pedido demissão do banco? Eu nunca me arrependi do que eu fiz. Foram os 2 anos mais incríveis da minha vida. Agora eu tô vivendo um outro momento de incrivelidade, não sei se existe essa palavra, mas foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E coisa que é legal de contar em 2013 eu tinha aquela sensação de que se eu morresse naquele momento, parecia que a minha vida não tinha sentido nenhum, que eu tinha vivido pra nada, sabe? Que a minha vida era sem significado. Se eu morresse hoje, e hoje eu falo da morte com muito mais tranquilidade, depois disso é tema pra um outro vídeo meu, se eu morresse hoje, eu falo pros meus amigos, por favor, vocês dão uma puta de uma festa e falem, essa aí viveu o que ela quis viver, ela fez o que ela quis, soube aproveitar a vida dela. E eu sempre pensei que se a minha vida tivesse tido um propósito pra ajudar a vida de pelo menos uma pessoa, tudo isso teria valido a pena. E hoje eu vejo que quantas pessoas já foram, de alguma forma, ajudadas pela minha história e por tudo que eu fiz. E isso me dá essa tranquilidade de tipo, mano, agora é que eu comecei a vida, entendeu? Eu zerei o jogo e agora que eu vou começar a viver de verdade. Porque até aquele momento eu tava só fazendo ensaio, era só uma experiência. Então era isso que eu queria dividir com vocês. Caramba, não imaginava que eu ia ficar tão emocionada assim. Tô aqui respirando. E é isso, obrigada a todos, aguardem porque tem mais vídeos por aí.
é só o começo da Go Por Aí.